is being recorded. Ótimo, gravando. Tudo bem por aí? Tudo certo. Boa. E só para eu não pronunciar errado, como pronuncia o seu nome? Entendi. Deidla, né? Perfeito. Seja muito bem-vinda, Deida. Que legal ter você aqui. Antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns por você ter tomado essa decisão tão importante na sua carreira. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Agora, mas escolheu estar aqui com a gente, escolheu investir no seu crescimento. Isso diz muito sobre você e sobre as suas pretensões, e eu admiro bastante essa atitude. Me apresentando, eu sou o César, o especialista em marketing e vendas e tutor aqui no programa de implementação, tá? A minha grande missão é te acompanhar de perto durante toda a sua jornada daqui do Sprint e garantir que você tenha uma experiência incrível com a gente e, claro, conquiste os resultados que veio buscar, beleza? O objetivo aqui dessa apresentação, né, vai ser te apresentar alguns detalhes sobre o programa e principalmente o plano de ação personalizado que construímos ali com a Carla e a Clarissa, com base na sua realidade e nos seus objetivos, tá? Uhum. E antes de tudo, deixa eu saber um pouquinho, tá animada? Me conta aí. Sim, estou bem animada. Eu já fiz alguns treinamentos com elas e um Uhum, tempo já participei da clínica também. Só que aí veio filho, aí a gente deu uma pausa, aí agora ia retornar. E aí trazer, eu gostei da proposta, né, do programa, de que é assim, mais próximo, né, porque assim a gente já uhum. trabalha tanto tempo sozinha e aí a gente precisa de um direcionamento, achei bem legal. Boa. E o que mais te motivou a entrar agora, dar esse passo agora? Você pensou assim, não, tem que ser agora porque não posso mais esperar. Então, aumentar o rendimento. Para ser bem sincera, é isso. Porque você já está um tempo assim, estagnado assim, num nível só, e aí eu queria ir um pouquinho além, ter alguns planos, alguns sonhos que eu queria estar podendo alcançar, e aí eu vejo que do jeito que está, eu vou demorar muito mais tempo para eu conseguir, né? E aí, como Entende? assim, eu passei pouco tempo fazendo os programas das meninas, mas eu já tinha tido alguns pequenos resultados, né, que me fizeram acreditar ainda mais no trabalho dela. E aí eu queria dar espaço justamente por isso, para aumentar realmente meu faturamento. Boa, ótimo. E você já conhece o painel do Notion, já chegou a navegar, já tem familiaridade? Bom, Teve eu não lembro agora como que era o nome, mas eu comprei alguma coisa que veio no Notion. Aí eu tinha eu salvei, baixei, né, e salvei aqui, mas assim, não tenho assim muita habilidade ainda com ele, mas já vi alguma coisa. perfeito. Você chegou a acessar o seu painel lá, do programa Sprint? Pelo Notion? É, pelo Notion. Não, não comprei. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela para te mostrar como é o seu painel. Vou pegar aqui. Aqui. Conseguindo ver? Uhum. Então, essa aqui é a sua página dentro do Sprint, que é o Notion, né? Na verdade, dentro da plataforma Notion, mas sobre o nosso programa. Então, aqui tem algumas informações sobre você. O status aqui eu vou colocar como iniciado, que já estamos começando hoje. E aqui embaixo tem um pouquinho das informações de quando você deu início, que é justamente hoje, dia 16/10. O tempo de duração são 8 semanas, teremos 3 sessões. E aqui também tem algumas informações e acessos rápidos. O principal que você vai acabar acessando vai ser esse plano de ação, mas no final também dessa sessão eu te mando uma mensagem ali no grupo do WhatsApp, te dando o link direto para essa página do plano de ação. E aqui embaixo tem os calendários dos nossos encontros, né? Esse está acontecendo hoje, e é da segunda sessão, e terceira sessão
Aqui dentro também eu costumo colocar um resuminho do que falamos aqui e o link da nossa gravação, tá bom? Aí é só uma questão de clicar mesmo que já abre a nova página. Então é bem intuitivo navegar aqui por dentro do Notion. Tanto é que eu vou abrir aqui para você o nosso plano de ação, dando apenas um cliquezinho, e aí é direcionado para nova página do plano de ação. E antes da gente ir para o plano de ação em si, você até comentou sobre alguns objetivos que você tem, sonhos, e aí a gente podia falar um pouquinho sobre isso agora. Queria entender de você quais são os seus principais objetivos, e aí eu digo aqui de curto, médio e longo prazo, pode ser, principalmente entrando aqui no sprint, qual seria o seu principal objetivo e metas? Tá, eu acho que a curto prazo, né, nos próximos meses, eu colocaria assim, seria aumentar o faturamento, né, pelo menos chegar nos meus primeiros 10 mil, que eu ainda não consegui fazer isso. E depois, assim, tem algumas outras coisas que eu queria, que são um pouco mais a médio e longo prazo, que é comprar o meu apartamento, né, e um segundo carro. Boa. Então seria aumentar o faturamento e aí a sua pretensão é de chegar aos 10K. Uhum. Hoje, qual é a sua faixa de faturamento? A metade disso. Metade. Perfeito. Tá em 5 mil, então. Uhum. Beleza. Se a gente já alcançar aqui nessas 8 semanas que temos, né? Que é querendo ou não, é um tiro curto, né? De implementação. Se a gente chegar Uhum. ali próximo dos 7, 8 mil, já estaria bom? Já é um bom começo, né? Sim, para a gente começar. E aí você falou um pouquinho também que tem vontade de comprar um apartamento e um segundo carro. Isso já entraria numa lista de sonhos ou é mesmo uma meta que precisa ser feita o quanto antes? Não, eu quero fazer porque assim, eu me mudei recentemente para a capital e aí aqui a Uhum, gente mora de aluguel, né? Embora que assim, o aluguel não é nosso, assim, porque a empresa custeia. Mas eu queria ter um espaço nosso, assim, né? Eu já tenho residências, mas no interior do estado. aham, E aí eu queria ter aqui na capital, para a gente, até mesmo mobilidade, essas coisas, ficar mais fácil da gente, enfim. boa. Até porque quando a gente tem o nosso cantinho que é nosso, a gente pode botar do jeito que a gente quiser, né? Quando está no lugar É, alugado, a gente não consegue exatamente. Não pode modificar mexer muita tanto. coisa. Beleza. E você tem uma vontade também de comprar um segundo carro. Uhum. E aí eu queria entrar um pouquinho na parte de sonhos. E além disso, né, desse faturamento, de, beleza, conquistar ali seu apartamento, seu carro, que sonhos você tem? Ah, viajar para fora do país com minha família. É, basicamente, né? É um sonho. Eu tenho dois filhos, né? Meu marido e meus filhos, então é um investimento bem interessante quando a gente pensa em sair do país. E aí eu queria muito, assim, fazer isso com eles, né? Boa. Teria algum lugar específico? Algum país? Uma cidade? Eu sempre falo que eu queria começar por aqui, por perto, na América Latina mesmo, né? Argentina, por aí. Depois a gente ia alçar voos maiores. Boa. Além da viagem, alguma outra que você sinta aí que é um sonho, tem muito desejo de realizar? Só vale coisas materiais, no caso? Não, não. Pode ser
Eu queria muito me tornar referência na minha área e eu queria ser reconhecida por isso. Excelente. Boa. Temos bons motivos aqui para colocar em prática o plano, nosso plano de ação. E para a gente começar de fato o plano de ação, a gente precisa fazer uma atividade que é muito importante e essencial, que nada mais é do que uma rotina. E é a rotina que as meninas chamam de múltiplos 5 dígitos. A gente sabe que, como empresário, nós temos diversas ações, né? Diversos braços do negócio que a gente precisa atuar. E é justamente nesse, nesse braço que a gente precisa desenhar toda a nossa rotina para que tudo se encaixe e fique perfeitamente redondo. E aí a Uhum. gente, as meninas até falam uma frase que é muito forte, que é quem falha em planejar, planeja em falhar. E quando você não está planejando sua rotina e nada, você vai acabar atuando em coisas mais urgentes, apagar incêndio. E isso acaba sendo muito prejudicial para quando a gente está no momento de empreender, de ser empresário e tudo mais. E aí a gente precisa separar nossa agenda para atividades específicas. E nada mais é do que 4 pilares que a gente precisa atuar com essa agenda. O primeiro pilar seria o atendimento, nada mais é do que a sua entrega, né, do seu serviço, do seu trabalho. O segundo seria o suporte dos clientes. O terceiro, marketing e vendas. E o quarto, gestão e estratégia do negócio. E aí, começando pelo primeiro pilar, eu queria entender com você quais são os dias que você mais atende. A gente normalmente recomenda separar de 2 a 3 dias para poder fazer, para concentrar esses atendimentos. Aí eu queria entender um pouquinho como está funcionando sua dinâmica hoje para a gente conseguir ajustar isso. Uhum. Atualmente eu trabalho exclusivamente home office, então Uhum. eu meio que faço os meus horários, né? Então, eu trabalho de segunda a quinta, porque foi os dias que eu escolhi, e eu só trabalho à tarde e noite, e é com atendimento, né, clínico. Então, aí eu separo um momento para tarde, outro momento para noite, e desses dias, né? Pela manhã, nenhum dia da semana eu trabalho, e na Uhum. sexta-feira também não. Beleza, então hoje você está separado de segunda a quinta-feira, tarde e noite. Uhum. Perfeito. Aí seriam 4 dias. Vamos ver se a gente vai conseguir encaixar as demais atividades ali. Então, você começa essa tarde, que horas, mais ou menos? As duas. Às 2 e vai até. Geralmente às 4, 5, não é muito tempo, porque eu preciso me organizar com meu marido também, que ele precisa sair para trabalhar, então é nesse Uhum. intercurso, né? Aí eu tenho os filhos, aí fico com os filhos, aí depois que eu já arrumo eles, aí que eu volto para trabalhar à noite de novo. Entendi. Perfeito. Então acaba sendo ali um bloco de 3, 4 horas no máximo. Uhum, Tá, show. E aí a gente tem o nosso segundo bloco de horário, que é o suporte aos clientes. E aí a gente recomenda em 2 momentos do dia. E ali tirar 30 minutinhos mesmo. Então, a gente recomenda no final da manhã e no final no final da tarde ou início da noite. Por que que a gente recomenda esses 2 horários? Até para a gente ter o momento realmente de fazer suporte, não fazer toda hora que a pessoa mandar a mensagem, senão prejudica diversas atividades que a gente tem. E também para a gente educar o cliente que vai ser naqueles momentos que elas receberão o suporte. E 2 horários para a pessoa não ficar quase que 24 horas sem receber uma resposta. Por exemplo, se a pessoa mandou a mensagem no final do dia e já passou o seu momento de suporte, ela teria que esperar até o final do outro dia para receber o seu suporte. E aí, por isso que tem o horário do final da manhã. Então, ela fica ali quase que meio período só para ser respondida. Assim como se a pessoa mandou no início da tarde, ela teria que esperar até o final da manhã do dia seguinte para ser respondida. Então, a gente separa esses 2 momentos.
E aí eu queria ver com você em qual momento você consegue encaixar. Normalmente as pessoas encaixam ali 11h30, meio-dia, meio-dia, meio-dia e meia, para poder fazer esse suporte no período da manhã. E à noite ali vai em torno de 6, 6h30, 7 horas, para você qual que ficaria Aham. melhor. Para mim, pela manhã, teria que ser mais cedo que isso, né? Tipo, umas 9 da manhã eu conseguiria fazer. E à noite, por volta das 19. Perfeito, então pode ser assim mesmo, 9 da manhã, ali entre 9 e 9h30, e à noite, por volta das 19 horas, até 19h30. Provavelmente pode ser que não tenha atividades para você responder todos os dias ali. A pessoa nem sempre está Uhum, com dúvidas ou não tem demanda. E está tudo bem. É só para a gente ter a nossa agenda, que vai ser nesse momento que praticamente vai dar atenção para isso. Tá? Uma questão de organização mesmo. E aí, a gente entra no terceiro bloco, no terceiro pilar de horários, que é marketing e vendas, né? E aqui a gente sempre recomenda separar dois blocos de horários também, em torno de 2 horas, 2 a 4 horas, se possível. Por que dois blocos? Porque quando a gente está produzindo conteúdo, a gente precisa de duas energias diferentes. Uma energia ela é mais introspectiva, de foco, de concentração, que é o momento que a gente está fazendo o download das ideias, ou então até mesmo escrevendo o próprio post ou o script para o Reels que vai gravar, stories, enfim. Até com relação às nossas atividades aqui, por mais que a gente tenha um, um conteúdo editável, que bastante coisa está escrito, só precisa mesmo colocar de acordo com a sua persona, de acordo com o seu momento, ainda assim exige uma certa concentração, um certo foco. E aí o outro momento é justamente uma energia diferente, que é uma energia mais extrovertida, mais criativa. Então, para gravar um Reels, por exemplo, a gente precisa estar com uma energia mais aflorada, né? Não pode estar tão contido, para o vídeo ficar, de certa forma, um pouco mais dinâmico, até mesmo para fazer a arte do post, a gente precisa de uma certa criatividade, precisa estar com a mente, vamos dizer assim, mais aberta. Então, quando a gente tem esse contraponto de energias, fazer no mesmo momento acaba prejudicando uma ou outra. E a gente pede para separar, se possível, dias diferentes, melhor ainda, se não, em turnos diferentes, né, períodos diferentes do dia. E aí eu queria ver com você quando ficaria melhor desses dois blocos. Você fala que pode alternar um em um dia e outro em outro dia, seria isso? Isso, pode sim. Hum. Ah, eu acho que, assim, talvez na segunda é um dia melhor, por conta, Uhum, né, da rotina. E pela manhã também, eu acho que, assim, eu sou mais ativa durante a manhã. sim. Aí à noite já não funciona muito bem. Então, assim, acho que a parte criativa seria pela manhã, umas 9h30 da manhã, por aí. E aí à noite também por volta assim, das 19h30, que é quando antes de eu começar a atender. Boa. Pode ser. Você pode fazer os dois blocos na manhã também, segunda e terça, por exemplo. Se você não tem Uhum, atividade na manhã, você pode fazer sim. assim também. Como você falou que você é É. mais ativa de manhã, então talvez seja mais interessante botar os dois blocos pela manhã. Por mais que um bloco seja mais de concentração e foco, querendo ou não, a gente precisa de energia mental para poder produzir aquilo, né? O que, que, Uhum. que que você acha? Fica bom assim, segunda e terça, Fica. pela manhã? Bom. Uhum. Beleza. E aí o nosso último bloco é o de gestão e estratégia. Nada mais é do que, nesse momento, você fazer a gestão do seu próprio negócio, em termos de quantos pacientes tem, fazer a gestão financeira. Normalmente, a gente recomenda que o paciente chegue para a gente já ou com tudo pago ou com sinal. E provavelmente, se for parcelamento, parcelar no cartão, evitar parcelamento via Pix, né, que a pessoa vai pagando de forma Uhum. recorrente. Mas se eventualmente isso acontecer, a gente precisa, de certa forma, ter um controle, né? A gente precisa verificar sobre isso. E é justamente nesse horário de gestão estratégica que a gente faz essa parte de olhar para o negócio, até mesmo uma questão de atendimento. Durante os atendimentos, você sente a necessidade de que precisa montar algum protocolo, algum material específico para poder te auxiliar, te dar mais agilidade.
é nesse momento que a gente para poder fazer essa análise, e também é nesse momento que você vai sentar e analisar sobre o seu plano de ação, o que que você precisa fazer para a próxima semana, o que que precisa estar pronto na próxima semana. Então, esse bloco de horário a gente recomenda ali em torno de 3 horas, para você justamente ficar atenta e planejar de fato a sua semana que está vigente, ver se ficou alguma coisa pendente ou não, e também os próximos passos, a sua próxima semana, para que nada fique perdido. E aí, qual seria o melhor dia para você? Eu acho que na sexta, pela manhã, e daí eu conseguiria já ter um resumo da semana que eu passei e da próxima, o que que eu esperaria, né? Perfeito. Sexta-feira é um ótimo, ótimo dia para isso, sim. E pela manhã. Então, a gente já tem uma agenda mais estruturada. É claro que no dia a dia, quando você for executar essa agenda, pode ser que sinta alguma dificuldade ainda, é super normal. A gente sabe que a vida acontece. É muito difícil a gente seguir totalmente 100%. Imprevistos Uhum. acontecem, ainda mais tendo filhos, né? Filho às vezes acordou mais cedo, eu não sei como é que funciona a sua rotina, ou então acordou mais cedo, ou então dormiu até mais tarde, aí não quer comer agora, só vai comer daqui a pouco. Então a gente sabe que tem um certo desafio, mas é aquilo que a gente também costuma dizer, não é sobre fazer 100%. A gente consegue ali fazendo os 80, 90% do que a gente propôs, e mesmo, beleza, não consegui hoje, mas é sempre voltar para aquele planejamento, é ter uma linha de raciocínio e buscar voltar para aquela linha de raciocínio que as coisas fluem, tá bom? Dito isso, a gente vai para a nossa primeira semana de atividade. Aqui eu vou distribuir um pouquinho, porque como hoje é quinta-feira, eu vou botar essa semana para iniciar praticamente na segunda, tá? Mas antes da gente ir para as atividades, a gente precisa fazer dois ajustes muito importantes. Um é no modelo de negócio e outro a gente precisa desenhar uma persona. Primeiro, vamos aqui no seu modelo de negócio. E aí eu queria entender um pouquinho mais de você, como está funcionando hoje as suas opções para contratar o seu serviço, como tem sido a sua dinâmica ali com os pacientes. Me fala aí. Você fala de em termos de pagamento? Isso, quais são as possibilidades de investimento? Tem a consulta avulsa, claro, e Uhum. as outras. Eu vi que você botou no formulário, mas eu queria entender um pouquinho mais. Sim, para pacientes particulares, eu ofereço essa opção de ou pagamento de uma sessão específica, uma única sessão, ou um pacote mensal, ou então um pacote trimestral. E aí isso é dividido no cartão, quando tem, né, quando é o pacote. Sim. Então, você tem a sessão avulsa, ela está quanto hoje? 100 e... 250. Tá 250? Uhum. Beleza. A sessão avulsa, ela está 250. E aí, as demais pacotes que você tem, tá quanto? O mensal vai ficar em torno de 480. E aí são quantas sessões ali? Uma por semana. Uma por semana. Beleza. 4, no caso. Isso. Quatro. Quatro sessões. Um mês. E aí era 480 no total. Uhum. Beleza. Então, a sessão está saindo ali a 120 dentro Uhum. desse pacote. E aí, esse você parcela em quantas vezes? Deixa eu ver aqui, se eu tô procurando aqui a última vez, quanto foi que eu passei. Acho que são 2 vezes. 2 vezes. 2
Duas de 240 mesmo, ou tem alguns juros ali? Tem, porque eu uso uma plataforma e aí ela cobra alguns juros, né? E aí eu coloco isso na conta do cliente para não ter que ficar. Mas eu já explico para eles, né? Vai ter um acréscimo quando tem parcelamento e tal. Perfeito. É um Aí pouquinho mais. eu tô colocando aqui, só para você entender a estrutura, esse aqui é a parte final do script que a gente usa durante a sondagem com o cliente, quando o cliente chega interessado. Essa aqui já é a parte final quando você vai falar as possibilidades de investimento, tá? Uhum. Então, estou colocando aqui que a primeira possibilidade é sessão avulsa, aí depois você vai só ajustar na hora de copiar ali para o WhatsApp, que ficaria no valor de 250. E aqui a segunda opção é esse pacote ali mensal, né? E 4 consultas. E a terceira opção, ou a outra opção que você tem, além dessa, qual seria? É de 3 meses. E é o pacote, né? Mais longo. E são quantas consultas dentro desse pacote? Ah, são 12. 12. E aí o preço é Ele sai por 1.320. 1.320. Sai a 110. E aí você parcela em quanto aqui? Em 4. 4. Aqui eu estou colocando sem juros porque eu não, sem os juros embutido, porque eu não consigo calcular, eu não sei qual é a taxazinha. Mas aí você Uhum. consegue ajustar também depois, tá? Só tirar Sim. aqui os sem juros. E aí, ó, à vista você não dá desconto, né? Fica o preço Ficaria o normal. valor normal, né? E aí, só que aí, na verdade, seria o desconto de não ter a taxa, né? De não ter o acréscimo. Sim. Tá, então pode deixar com desconto. Esse acréscimo costuma ser quanto, mais ou menos? Você É porque varia repara? muito, assim, né? É bem variável. Depende, deixa eu ver, deixa eu tentar lembrar. É porque quando eu coloco lá, ele já calcula mais ou menos quanto é que vai dar, né? É, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, para não ter uma ideia. Beleza. Eu acho que eu não vou conseguir agora. Mas é alguma coisa assim, em torno de 2% de juros e de multa, mais 2, alguma coisa assim. Tudo bem. Perfeito. E aí, te explicando como funciona essa estrutura. Você já viu alguma coisa sobre a sondagem das meninas ou não? Ah, bem pouco, assim, não muita coisa não. Beleza. Aqui embaixo, nessa atividade, você viu que para acessar essa atividade eu botei o mouse aqui em cima e apareceu um botãozinho aqui. O meu está em inglês. Provavelmente o seu pode ser que esteja em português e vai aparecer o botão abrir. Aí eu só Uhum. apertei aqui em cima e essa janelinha abriu. Então, aqui embaixo nessa atividade, eu deixei disponibilizado o guia básico da sondagem. E nada mais é para te auxiliar durante a conversa com o potencial cliente. Além disso, eu vou botar para você também o link, você tem acesso à célula, né, por causa do sprint. Eu vou colocar o link da aula que elas falam sobre sondagem também, que vai te ajudar a internalizar mais esse conceito e também te ajudar na prática no dia a dia com os potenciais clientes. E aí, durante a sondagem, você fala com aquela pessoa que chegou interessada, você entende quais são as dores dela, os desafios que ela está passando, e aí você vai conversando. E no final, quando sentir que já está pronta para fazer a oferta, ou que a pessoa, de certa forma, deu vários sims durante a conversa, falou que faz sentido, que gostaria e tal, e aí você entra nessa parte aqui.
E é justamente assim que a gente oferece para a pessoa no WhatsApp. Então, fulano, eu trabalho com 3 possibilidades de investimento. A primeira é a consulta, a sessão avulsa, no seu caso, que fica no valor de 250. A segunda opção, queridinha dos pacientes, isso aqui é algo que a gente coloca para reforçar, que é onde a gente quer mais vender ou o que já é mais fácil de vender para você, o que costuma as pessoas comprarem. Então, é o Uhum. programa com 4 sessões em um mês, né, na verdade, em um mês de duração. Nesse caso, cada consulta fica no valor de 120. O valor total pode ser parcelado em até 2 vezes 240 ou à vista, com desconto no valor de 480. E aí a terceira opção é o programa com 12 consultas e 3 meses de duração. Cada consulta também fica no valor de 110, que aqui a gente tirou também. O valor total pode ser parcelado em até 4 vezes de 330 ou à vista com desconto o valor de 1.320. Aí, isso aqui é muito importante também, continuação. Apenas nos programas de acompanhamento eu ofereço suporte premium via WhatsApp e bônus exclusivos. Até porque não faz muito sentido a gente também oferecer suporte para a pessoa que veio uma vez. A gente não sabe se ela vai vir de Uhum. novo, por que eu vou ficar dando aquele suporte, né? Uhum. Inclusive, caso você feche nas próximas 24 horas, isso aqui é importante para a gente dar uma urgência e escassez, eu vou te oferecer XYZ aqui é um exemplo de bônus. A gente falou aqui de bônus exclusivo. E o que seria esse bônus? Seria algo relacionado que ela já trouxe ali dentro da conversa, algum desafio que ela enfrenta, ou algo que você sabe que as pessoas que você mais costuma atender têm de dificuldade. Aí você já faz isso previamente. Tanto que a gente coloca aqui, já que você falou na conversa ali tal coisa. E aí a gente tem um outro reforço final. Você prefere a consulta avulsa ou, como a maioria, vai optar pelos programas? É justamente para a gente trazer as pessoas para os nossos programas de acompanhamento. E nada mais é aquilo que dá mais resultado também para a pessoa, né? Ela tem mais Uhum. resultado com mais acompanhamento e também te dá previsibilidade de caixa, tá bom? Uhum. Então, essa estrutura hoje para você conseguir oferecer ali o seu acompanhamento para o potencial cliente. Aqui eu coloquei na observação, use o queridinho dos pacientes na opção que é mais fácil da pessoa fechar e também, caso seja a que você mais quer fechar, tá? Senão você pode até excluir esse texto aqui. Mas a gente gosta e recomenda que use para poder também direcionar a pessoa para uma escolha. Que normalmente quando a gente dá opções de escolha, a pessoa às vezes fica, caramba, qual que eu vou fazer? Por mais que ela veja que faça muita vantagem, que é muito vantajoso, né? Uma 250 e aqui dentro é 120, ainda assim fica aquela ideia de, poxa, qual que eu vou escolher? E essa estratégia aqui, eu gosto de relacionar ela muito com a estratégia do cinema. E é uma estratégia que eu sempre sou pego, né? Eu sempre caio nela. Porque no cinema, a pipoca grande, a maior de todas, né? Aqui perto de casa, é R$ 20. A média é 19 e a pequena é 18. Então, nunca vale a pena eu comprar as outras, a não ser que eu tenha acabado de almoçar e só quero para beliscar ali. Mas aí eu sempre vou na grande. Então, é praticamente uma estratégia parecida que a gente faz aqui, tá bom? Uhum. E aí vamos para a nossa segunda parte muito importante aqui dentro do sprint, que é a definição de persona. Porque a persona, ela é o ponto direcional do nosso negócio, né? Eu diria que é uma das atividades mais importantes, porque a decisão que a gente toma, ela é a partir dessa persona. O programa de acompanhamento que você cria, o conteúdo que vai fazer nas redes sociais, com quem você vai se comunicar é com essa persona, né? Futuros produtos digitais que possam vir também é para essa persona. Então a gente precisa de fato ter uma persona definida para conseguir ser muito assertivo na nossa comunicação, tá? Uhum. E justamente definir persona é o que te permite deixar de ser invisível, tanto na sua profissão como nas redes sociais, te tornar referência, e também te permite captar clientes mais qualificados, tá? E com isso, conforme você vai se qualificando mais para esse cliente, vai estando como, de certa forma, especialista para essa pessoa, mais chances são de você
poder cobrar mais caro, porque pessoas vão se identificar mais e vão entender que você vai resolver o desafio dela, o problema dela, com maior exatidão, tá? E aí eu vi ali que Uhum. você trouxe uma persona que, na verdade, é quase que um público-alvo, né? Ela atinge uma gama de pessoas ali de 25, 35 anos. Então, a gente tem alguns pontos de melhorias ali para a gente fazer, tá? E um deles que eu trouxe, primeiro abordando aqui as criatividades, que eu senti que falta profundidade, né? Porque, na verdade, a gente ainda não tem uma persona, então pontuei algumas coisas que a gente precisa ter dessa persona. Profundidade emocional e narrativa que a gente precisa, a persona ela está apenas descrita, mas ela não está vivida, vivida no que sentido? De como é de fato a vida dessa pessoa, né? O que que ela realmente passa, né? Falta entender o que que essa mulher sente, pensa, vive. Eu botei um exemplo aqui, ela se sente culpada por querer trabalhar e deixar o filho na creche, sente-se isolada, insegura financeiramente. Então, são algumas questões que a gente precisa levantar para poder entender, de fato, quem é essa pessoa. Problemas e dores também ainda não estão mapeados, a gente precisa, de fato, entrar nisso. Sem dores, a gente não consegue ter conexão emocional com ela. E aí eu botei aqui possíveis dores que poderia explorar, que a gente poderia aprofundar. Sentir que perdeu a própria identidade depois da maternidade, tem um cansaço mental e físico, está sobrecarregada de papéis, mãe, esposa, profissional que busca voltar a atuar e sente culpa constante, tem falta de tempo para si mesma, né, que depois de filhos acaba a gente deixando de se priorizar, ela se sente dependente do marido ou medo de ser julgado por querer mais. Enfim, são alguns exemplos que eu vim trazendo aqui para você conseguir perceber como que a gente faz essa construção. E aí também eu trouxe sobre erros e objeções que estão ausentes. E aí erros comuns que eu coloquei aqui é tentar fazer tudo sozinha, achar que cuidar de si é egoísmo, muitas podem acabar achando isso. Tentar voltar a trabalhar sem rede de apoio, isso também pode ser um grande desafio, né? Porque com quem que eu vou deixar o filho? Não quero deixar na creche, mas se eu não tenho uma rede de apoio também, então isso acaba sendo alguns dos erros que ela comete ou até a objeção que ela tem. E objeções prováveis que temos aqui também: falta de tempo, crença de que agora não é o momento, medo de se frustrar novamente e que também o marido não apoia. Sobre os desejos, a gente também tem aqui eles ainda muito genéricos. Você colocou que ela quer ter um equilíbrio emocional, e aí isso soa um pouco mais abstrato, e a gente precisa transformar isso em algo palpável, né? E aí eu botei Uhum. até como se fosse uma narrativa mesmo da pessoa. Quero acordar em um dia sem me sentir culpada por nada. Muitas vezes isso pode acontecer, a pessoa se sente culpada e nem sabe por que está se sentindo, né? Ou realmente por nada. Quer se olhar no espelho e lembrar que é mais do que uma mãe. Então, são coisas muito específicas que a gente vem trazendo e que provavelmente você deve ouvir isso em consultório, ou então deve ouvir isso de relatos próximos, que a gente pode trazer para essa persona. Temos também alguns direcionamentos práticos aqui que eu trouxe para você entender de como a gente começa a construir. E aí, eu coloquei aqui que a gente precisa dar nome e identidade para essa persona. Eu coloquei um exemplo. Carolina, 32 anos, mãe do Davi, 23 anos, e da Sofia, de 6 meses. Antes da maternidade, trabalhava com marketing e amava o que fazia, mas hoje sente culpa só de pensar em voltar a trabalhar. Então, é um exemplo muito específico que eu trouxe, que pode representar diversas outras mães. Não necessariamente as outras mães vão trabalhar com marketing, né? Ou então vão ter ali exatamente 32 anos, mas vão estar na mesma faixa, 30, 32, 35, é mãe de um ou de dois, mas vai representar, tá? E aí explorar cenas do cotidiano, da rotina dela, enquanto arruma o lanche do filho, ouve uma propaganda de emprego e pensa, eu era boa nisso, mas será que ainda daria conta? Esses foram alguns exemplos da minha cabeça que eu trouxe, só para você conseguir perceber a profundidade que a gente acaba trazendo. E aí, mapear dores reais, aquelas dores mais viscerais, trazer detalhes daquela rotina dela, né, as falas internas que ela tem, as frustrações, as comparações com outras mães que ela possa vir fazer. A gente precisa refinar o desejo central, não é apenas o equilíbrio, como eu comentei ali em cima, é recuperar provavelmente a própria identidade
sem abandonar o papel de mãe. Então, é um exemplo que eu pesquei, assim, não sei se é exatamente isso, mas que você Uhum. vai conseguir construir também. E aí está objeções e erros. Isso vai ajudar bastante na sua comunicação. E para você conseguir executar isso, eu separei um checklist prático aqui, que nada mais é do que 2 aulas da célula, que é o raio-x do cliente VIP, aula com a Carla e a Clarissa, que vai destrinchar mais ainda sobre persona. E aqui também eu deixei o arquivo editável, deixa eu abrir aqui para você entender também como é que funciona essa persona por dentro. Esse arquivo editável aqui, você vai pegar, pegar ele, abrir, e aqui em cima, na parte de arquivo, você vai duplicar, né, fazer uma cópia para você, que aqui, ó, fazer uma cópia, que aí você vai conseguir editar, e também você vai conseguir compartilhar com a gente lá no grupo esse link para a gente te ajudar nessa construção, tá? E aí, partindo para a persona, o que que a gente precisa dela? A gente precisa do nome, gênero, a idade, trabalho, onde mora, porque isso tudo influencia no que ela está vivendo de fato, né? Se ela mora no interior, ela vive dores específicas. Se ela mora na cidade, são outras dores, outros desafios, né? Outras dificuldades. E a escolaridade dela, renda mensal. E aqui um ponto muito importante: renda mensal média pode ser somatório da família ou só dela, enfim, o ideal é que seja o somatório da família. Ela deve conseguir pagar ali as contas, né? E também comprar de você sem reclamar. Então, vamos supor que uma pessoa esteja ganhando o salário mínimo, é muito difícil dela conseguir bancar o tratamento com você, né? Ela precisaria desprender de uma grande faixa do salário dela para estar com o seu atendimento. E aí, o Estado Civil também, os objetivos, aqui é ser, para você ser o mais específico possível. Aqui tem o exemplo da parte de nutrição e tudo mais, até porque acaba sendo muito fácil de remeter aos objetivos, emagrecer, hipertrofiar, enfim. A gente coloca aqui desejos. Desejos ela nunca quer o objetivo pelo objetivo, existe algo a mais envolvido, né, ali por trás daquilo que ela tem de objetivo. Eu coloquei aqui exemplo também, ela nunca quer emagrecer por emagrecer somente, número de balança. A pessoa quer emagrecer para ter autoestima, para ter mais energia, se sentir mais confiante, talvez, né? Então, são alguns exemplos que eu trouxe. Problemas, e aí a gente precisa listar pelo menos 10, tanto do desejo quanto dos problemas. Problemas nada mais é do que as dificuldades que ela enfrenta por ainda não ter alcançado aquele objetivo. Dores, listar pelo menos 10 também. Para cada problema existe uma dor emocional ali envolvida, às vezes uma frustração ou gera uma ansiedade. E aí a gente também começa a entrar em outras partes específicas dessa pessoa e que são muito estratégicas. Por exemplo, hobbies. O que ela ama fazer? E aí, se ela ama viajar, se ela gosta de ler, e você também tem um pouco desse hobby, isso entra numa forma de produção de conteúdo de forma intencional. Não é que você vai mudar sua rotina para se encaixar no que a pessoa gosta, mas se tem coisas em comum, você compartilha isso de forma intencional. A Clarice tem feito isso de forma brilhante nos últimos momentos, que é sobre leitura. Todo dia de manhã, praticamente, ela compartilha ali um momento que ela está lendo, até um trecho do livro e tudo mais, porque ela sabe que a persona dela também gosta de ler, e isso acaba fazendo uma conexão. Também vamos falar um pouco sobre os valores pessoais, que também é um outro ponto para a gente conseguir gerar conexão, como é a rotina dela, e aí nada mais é do que descrever um dia dessa pessoa ou a semana dessa pessoa, para a gente conseguir entender justamente os erros que ela pode cometer dentro dessa rotina, o que dentro dessa rotina pode atrapalhar ela, e é muito o que você também pode trabalhar até dentro de consultório, e isso vai ajudar na construção de conteúdo e da sua comunicação. Então, colocando isso de uma forma muito assertiva, conectando com a pessoa que está do outro lado, chances são dela se interessar ainda mais de estar com você. E aí a gente entra em 3 pontos essenciais e já começa a definir um pouquinho sobre a sua proposta, que é o que ela espera comprando o seu serviço. A gente começa a desenhar aqui uma promessa, por que que ela compraria o seu serviço, a gente começa a identificar seus diferenciais,
E aqui a gente vai para qual é a maior dúvida que ela teria sobre o seu serviço, por que que ela não compraria e quais as principais objeções. Então, aqui a gente começa a mapear o que está afastando ela de comprar de você. E aí, durante até conversas dentro do WhatsApp ou também na produção de conteúdo, a gente já aborda esse tema de um jeito que ela já fique desarmada quanto a isso, que a gente tire essa dúvida dela, ou então quebre um pouquinho o motivo que faria ela não comprar. Às vezes a pessoa tem uma crença, eu acho que aí eu vou dar uma crença que até é banal que algumas pessoas têm, um psicólogo é para quem é doente. Então, tem gente que pensa isso, né? Então, Uhum. pode ser que seja feito esse tipo de abordagem, enfim, são coisas que a gente vai mapeando, vai tendo muito mais clareza e muito mais recurso na hora de produzir a nossa estratégia. Perfeito? Uhum. Mas só Além disso, vocês pode ajudam falar. a gente a montar isso, né? No, Uhum. porque sempre foi a minha maior dificuldade. Aí eu já estou cheia de dúvida aqui. Não, tudo bem, isso aí a gente vai te ajudar exatamente a montar isso. E por isso que eu coloquei essas duas aulas aqui também, que aí você vai pegar essa atividade para fazer, vai assistir essas aulas, vai começar a desenhar a sua persona ali do que você conseguiu compreender e tudo mais. Eu coloquei aqui também um exemplo aqui embaixo de uma persona desenhada para você entender como funciona a dinâmica. Claro que é uma persona de intestino irritável, que é para nutrição, mas você vai entender como funciona a dinâmica do preenchimento, tá? Uhum. E aí você vai compartilhar com a gente o primeiro esboço que você teve. Assim, consegui chegar no máximo até isso aqui. Me ajudem. E aí a gente vai te ajudar. É por isso que você precisa fazer uma cópia daquele arquivo que eu abri. E aí, assim que você fizer o melhor que você conseguiu, você compartilha com a gente no grupo do WhatsApp esse link. E aí a gente vai conseguir acessar, a gente vai ler, e lá dentro a gente vai colocar observações também, e vai te dando feedback aqui dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Uhum. E aí, eu recomendo até que você já comece a fazer isso essa semana. Por mais que eu falei que ia botar para a semana seguinte as atividades, mas essa é uma atividade mais interna sua mesmo. E aí eu vou colocar aqui para você começar agora e a gente ter um prazo final para ter essa persona totalmente definida até sexta-feira que vem, dia 24. Então, se você conseguir fazer entre hoje e amanhã e já conseguir mandar o primeiro momento ali para a gente, né, eu vou Uhum. botar aqui amanhã, já é muito bom que a gente tenha essa próxima semana inteira para ficar debatendo sobre isso, tá? Até chegar Sim. numa persona que a gente chama de MVP, que é minimamente viável, tá? E aí, na segunda-feira, a gente começa de fato a fazer atividades externas, vamos dizer assim, que nada mais é do que você fazer contato no 1 a 1 com clientes antigos. Provavelmente você tem clientes antigos que passaram aí pela sua consulta, Uhum. que mesmo que você tenha dado alto, então que a pessoa só parou de se consultar por qualquer motivo que seja, a gente tem aqui uma atividade para poder recuperar essas pessoas, tá? E aí, de novo, eu só botei o mouse em cima, apareceu o botãozinho e eu cliquei para poder entrar aqui. E aqui a gente tem a descrição de como é essa atividade. A gente separou duas opções de script aqui para você retomar o contato com essa pessoa. Um é oferecendo uma nova oportunidade para ela, e aí, de repente, ela só fez uma consulta e você sabe que seria interessante ela voltar, você pode oferecer um novo pacote para ela, com um novo bônus, ou então a pessoa acabou parando de se consultar com você porque não conseguia fazer o pagamento ali nas condições que estava, e você pode ofertar uma nova forma de pagamento, vamos supor, para o mensal para ela voltar, ao invés de você fazer em duas, faria em três. Mas isso aqui são casos muito específicos, tá? Não é para se tornar rotina, é só para você conseguir realmente trazer de volta algum paciente. E a outra opção, e aí você vai escolher qual que vai ser melhor para aquela pessoa que você está entrando em contato, de acordo com o histórico que você sabe que teve com ela, ou o histórico de conversa. A outra opção é lembrete para se fazer presente. De repente, alguém parou de se consultar porque foi fazer alguma viagem. E aí você pode justamente iniciar a conversa falando sobre isso.
como foi a viagem, ou então foi um casamento, ou então um outro filho nasceu. E aí são formas da gente retomar esse contato e também fazer dar uma nova oportunidade para a pessoa voltar a se consultar com você, tá? E aí a gente recomenda que seja feita com o máximo de pessoas que você conseguir. E a gente recomenda ali no mínimo 20, até para a gente entender como tem funcionado essa dinâmica. E nada mais é também para você conseguir treinar um pouco da sondagem que você vai fazer com esse novo ajuste que fizemos aqui, tá? Uhum. Então, então, isso aqui, é claro que a gente busca vender, mas mais do que vender, é a gente colocar em atividade de venda, para internalizar melhor o conceito, porque lá na frente a gente espera ter um volume maior de vendas ou de procura, porque a gente vai até utilizar o tráfego pago. Então, aqui é quase que um aquecimento. Vamos aquecer as máquinas para conseguir ficar melhor, né? Tá mais treinado e mais internalizado dos conceitos. E aí, na terça-feira, você vai fazer um follow-up com esses clientes antigos. Alguns não vão responder na primeira mensagem, aí precisa mandar uma segunda mensagem. Outros vão começar a responder, mas por algum motivo vai parar de responder, de repente vai fazer alguma outra coisa e a conversa desceu. Isso é super normal de acontecer. Então, na terça-feira, dia 20, a gente vai fazer o follow-up com eles. E aí, também tem aqui a mensagem que você pode utilizar. E aí, na quarta-feira, você vai fazer atividade basicamente semelhante. Aí que eu botei errado. Aqui é dia 20, aqui é 21. Na quarta-feira, a atividade vai ser semelhante, mas vai ser com quase cliente. Aqueles que chegaram aí no WhatsApp, se interessaram, mas por algum motivo não continuou. Então, aqui dentro dessa atividade também tem os scripts para você utilizar. E na quinta-feira, a gente vai fazer follow-up. Assim como a gente fez para os clientes antigos, a gente vai fazer para os quase clientes, tá bom? Então, essa é a primeira semana de atividade, que vai ser a partir da semana que vem, para serem feitos. E na sexta-feira, até sexta-feira que vem, a gente tem prazo final dessa persona definida. Beleza? Uhum. Alguma dúvida até aqui? Acredito que, passando assim, dúvidas possam não surgir, mas durante a execução, com certeza deve surgir. Uhum. Sim. E, e aí, quando você estiver fazendo essas atividades, começou a conversar com a pessoa, de repente se embolou ali, o que que eu respondi aqui, mas eu acho que não foi do melhor jeito, então a pessoa parou de responder. Você pode mandar para a gente ali dentro do grupo também, o print da conversa, para a gente conseguir identificar o que poderia ter sido ajustado ou o que a gente poderia fazer de diferente, tá? Então, é Uhum. sempre assim, a gente está ali dentro do grupo para te acompanhar durante as atividades, tá bom? Tá. E aí a gente chega na semana 2. Na semana 2, a gente já começa a fazer um bom movimento na rede social. Então vai ser a partir de segunda-feira, dia 27. É por isso também que a gente deixa aqui uma observação na semana anterior de planejamento da semana seguinte, para não se embolar. Porque na segunda-feira, dia 27, toda essa atividade aqui ela já tem que ser postada, né? Vai ser Instagram, então ela tem que subir na segunda-feira, dia 27, esses posts. Então, eles precisam estar previamente feitos ou o máximo desenhado possível, para não deixar acumular para segunda-feira. E Uhum. qual é a ideia? Aqui a gente botou também que, se quiser, pode fazer no domingo à noite, ou no máximo segunda-feira de manhã. Eu estou deixando o prazo até segunda-feira, justamente caso não consiga no domingo à noite, você tem até segunda-feira para poder fazer, tá? E o que é essa atividade? A gente deixou aqui é a foto do desejo, que representa o desejo que a sua persona tenha, por isso que é importante a gente ter essa persona definida, porque tudo que a gente vai fazer vai ser com base nela, ela vai direcionar o que a gente vai colocar. Então, para a gente colocar uma foto do desejo que representa esse desejo da persona, a gente precisa realmente saber qual é o desejo dessa persona, né? Senão a gente não tem clareza do que colocar. Aqui eu botei alguns exemplos comuns,
mais voltados para nutrição, às vezes até personal e tudo mais, e exemplos de que seriam essas fotos de desejo, né, de acordo com esses exemplos aqui, até mesmo para criança, enfim, a gente colocou alguns exemplos para você conseguir se guiar, tá? E aí a legenda, a gente deixou aqui um scriptzinho da legenda. A legenda, ela é: você é dono ou escravo do seu tempo? Quase todos os dias alguma seguidora diz que não consegue. E aí a gente tem que colocar aqui, personalizar, objetivo do cliente, porque não tem tempo. Porque a gente está batendo muito na objeção não ter tempo. É uma objeção quase que Uhum. universal, tá? Todo mundo acaba tendo isso, principalmente quando tem filhos. Aí, né, que intensifica. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, aí você pode personalizar de acordo com algumas outras opções que a gente dá aqui também. Tá? Então, essa vai ser a legenda desse post desejo. E ele vai ser um post estático, né? Uma foto e a legenda. E depois a gente tem, logo depois que fizer esse post, é fazer uma sequência de stories, tá? Que é uma certa estratégia de antecipação. Então, tem aqui também o que precisa estar escrito em cada stories. São 7 stories. Perfeito? Você faz todos eles de uma vez só, né? Colocou, posta um Uhum. atrás do outro, Uhum. para ficar uma sequência. Outra coisa que você pode fazer aqui nesse post desejo, para ele virar carrossel, a gente sabe que carrossel acaba entregando um pouco mais também, é colocar o post desejo e aí colocar depoimentos, provas sociais que você tem. Que aí ele vira carrossel. Você coloca ali numa arte no Canva, né? Uma arte bem simples mesmo do Canva. Essa aqui, vamos supor, essa aqui seria a foto inicial, e aí a pessoa passa para o lado, tem um fundo neutro com um depoimento que tem a ver com a sua persona, um depoimento que tem a ver talvez até com essa quebra de objeção. Às vezes você recebe uma mensagem: poxa, eu achava que não tinha tempo, mas com a sua ajuda consegui fazer diversas coisas. Você vai colocando isso aí, vai virando carrossel, dependendo da quantidade de depoimento que você tenha, vai virando carrossel mais longo ou não, tá bom? Uhum. Seguindo, a gente tem um outro ponto que é importante também. A gente fala aqui de refinar o programa de acompanhamento, mas o seu programa de acompanhamento está, teoricamente, ok para a gente fazer esse primeiro momento de atividade. E aqui a gente usa alguns recursos. Eu deixei até aqui uma aula para você assistir, caso você queira, para poder entender também como funciona essa questão do programa de acompanhamento, distribuição de valores e até da importância de ser feito assim. Mas também eu coloquei aqui algo importante, que é a construção de contrato. E aí Sim. a gente recomenda a plataforma Authentic, porque ela permite 20 contratos gratuitos por mês. Então, ela Sim, eu até falei com a menina que ela se recomendava porque eu não conhecia, e eu achei bem legal. é, Geralmente eu faço contrato pelo Forms mesmo, que era uma forma mais antiga de fazer. Mas aí eu achei bem legal essa. Aí eu até perguntei para ela se daria certo, né, com a Emanuele, né? Manuela. Manu. Uhum. E aí ela falou, não, pode usar, que é bom. Então, eu ainda vou tentar passar o meu contrato para essa plataforma lá. Boa, aqui dentro dessa aula também a gente fala sobre esse contrato, de como tem até lá dentro da aula, a gente deixa embaixo exemplos de como construir esse contrato. E você pode, já que você já tem um, você pode realmente só transcrever para dentro da Authentic. E como você já faz atendimentos online, ele é muito bom, porque a pessoa faz assinatura ali dentro e tudo mais, então é Uhum. excelente. E 20 contratos gratuitos no mês também acho um bom número, e aí se precisar, um mês ou outro contrato separado, né? Enfim, você consegue fazer isso também. Além disso, a gente tem na terça-feira mais um post no feed, que é o carrossel, o ciclo vicioso da falta de tempo. Aqui a gente tem o link do post editável, que você pode acessar, e tem ali um post, esse carrossel, de forma editável para você colocar na sua cor que você quer, às vezes mudar uma letra ou outra.
mas ele já tem, de certa forma, uma estrutura para agilizar o seu processo de criação. Uhum. Ou, se você já tem um processo de criação que você goste mais, esteja de acordo, você pode usar ele, mas a gente deixa aqui o que precisa ter em cada imagem. Então, da imagem 1, aqui a gente só usa 2 imagens e também a legenda, tá? É isso que precisa ter escrito. Aí você vai conseguir, quando for executar, também adaptar para o seu contexto, adaptar para a sua persona, tá bom? Esse aqui é para terça-feira. Vou colocar a data. Terça-feira, dia 28. E aí a gente segue com as demais atividades. Na quarta-feira tem Stories Caixinha que vende. Nada mais é abrir caixinha de pergunta e, por mais que não tenha ninguém perguntando, você mesma faz as perguntas e responde de forma estratégica. Isso gera conteúdo, gera identificação e abre possibilidade da pessoa vir no efeito ali, digamos assim, um efeito manada de que, poxa, tem outras pessoas perguntando, deixa eu perguntar também. Porque tem muita gente que às vezes fica até com vergonha, né? Ah, se ninguém perguntou, eu vou botar minha pergunta ali. Por mais que a pessoa nem apareça, às vezes ela se sente assim. E também vai ter o Reels. O Reels nada mais é do que uma dessas perguntas você vai colocar no formato Reels dentro do seu Instagram. Uma pergunta que seja muito boa, muito estratégica, para poder distribuir esse conteúdo também. Feito? Aí, no caso, esse stories faz a caixinha, aí com a pergunta de lá, eu já tenho que pegar e fazer o vídeo, porque é tudo no mesmo dia, né? É tudo no mesmo dia. Você vai pegar a pergunta, vai responder ali nos seus stories e aquilo ali você vai baixar, né, para o seu celular e vai subir como Reels. Então, é como a estratégia de aproveitar conteúdo, que a gente chama. É Uhum. transformar o conteúdo de um formato para outro formato. Assim como você pode pegar um carrossel, transformar em stories, você pode pegar esse carrossel e gravar um vídeo e transformar em Reels. O mesmo assunto que foi falado ali. Perfeito? Uhum. E aí, a gente tem na quinta-feira, dia 30, o carrossel também, se o dia tivesse 1 hora a mais. Aqui dentro também tem todo o script que precisa ter nesse carrossel, também vai ter o link de post editável, tá bom? E aí na quinta-feira também a gente faz contato 1 a 1 com quem interagiu nos stories. Porque esses stories aqui nada mais é do que abrir oportunidade para as pessoas levantarem a mão e se conectarem com aquela dificuldade. Então, se ela se conectou com aquilo, ela tem potencial de se tornar sua cliente. E aí a gente tem um scriptzinho para poder abordar essas pessoas e conversar com elas, fazer a sondagem e entender se realmente faz sentido estar com você. E aí, se tudo correr bem naquela conversa, fazer a oferta, correndo muito bem, uma venda, tá? Na sexta-feira, a gente vai fazer o follow-up, porque a gente sabe que as pessoas podem não responder na mesma hora, ou a conversa descer, enfim. A gente precisa fazer um novo ponto de contato para dar uma nova oportunidade para conseguir falar com essa pessoa, tá bom? Seguindo, temos a semana 3. A semana 3 a gente começa a arrumar a casa digital, que nada mais é do que o seu perfil. E essa arrumação, ela parte internamente, pela configuração do seu perfil, e aí você precisa ver se está configurado de acordo com o que a gente recomenda aqui. Tem toda a recomendação. Perfil profissional, eu acho que está pelo seu Instagram. Eu abri aqui, ele já está, porque tem aqui a tag de psicólogo e tudo mais. Uhum. Então, isso já está. E as demais configurações que a gente tem aqui embaixo. Por exemplo, botões de ação, da consulta, ligar, enviar e-mail, as essa aqui de catalogação de produtos. Precisa ver também se vai fazer sentido nesse primeiro momento. Acredito que ainda não, porque não tem tanta coisa para a gente colocar. Mas, enfim, aqui tem algumas recomendações de como precisa estar essa conta. E aí você
vai conseguir ir lá na semana 3, olhar para isso e verificar de como tá bom? Isso aqui vai ser já em novembro. Vou colocar a data. Eu vou colocar isso aqui no dia 3. E também essa segunda atividade eu vou colocar no dia 3, porque é muito simples fazer essa atividade aqui, né? É uma questão só de ajuste dentro da plataforma ali. E esse aqui também, querendo ou não, é simples. Você vai começar a desenhar o seu DNA de marca. O DNA de marca ele passa pelos seus valores, né? Aquilo que você acredita. Deixa eu abrir aqui para poder te mostrar certinho. E além dessa parte de definir o seu DNA de marca, a gente também vai configurar o nome da sua conta ali do Instagram e também a bio. A bio é muito importante. A gente conseguir criar mais ainda conexão e identificação com a persona. E aí o DNA de marca, como eu te falei, ela passa muito pelos seus valores. Aqui a gente vai mapear. Então, valores e características. Você vai marcar os 3 principais pontos fortes que você tem, né? Também vai marcar o elemento que você gostaria de imprimir na sua imagem, né? Vai marcar um desses aqui. E também, na terceira parte, você vai marcar os 3 maiores desejos da sua persona. E aí, no final, a gente tem o que a gente chama de DNA de marca. Por isso que a gente precisa também ter a persona para justamente conseguir trazer esse DNA, esse estilo para o seu perfil. E aqui a gente deu alguns exemplos, até para você conseguir fazer a bio, e a gente também vai te ajudar nessa construção de bio, tá? Chegando nessa semana, nessa atividade, você vai chamar a gente para poder conseguir te auxiliar nessa construção. Normalmente a gente envia ali de início 3 possibilidades de bio, e aí você vê se realmente fez sentido, se bateu aquele no coração, falando, caramba, é exatamente isso ou não, e aí a gente vai ajustando para poder encaixar melhor, tá? Então, essa aqui é uma atividade relativamente simples também para a gente fazer no primeiro dia. E aí, no segundo dia dessa semana, que vai ser na terça-feira, a gente ajusta o link estratégico ali na sua bio, que é aquele link que fica logo embaixo, a gente bota opções da pessoa chamar no WhatsApp, ou então alguma outra, de repente, se tiver um site ou algum outro produto, a gente também coloca ali dentro. E a gente também, nessa semana, cria posts, tá? E são bem estratégicos esse aqui, porque são posts que ficarão fixados no seu perfil. O primeiro é o post Quem Sou Eu? E aqui dentro a gente também tem direcionamento do que ele precisa. Deixa eu abrir aqui para você. É um post de apresentação de quem é a Deida, falando um pouquinho mais sobre você. E a gente tem 2 opções. Esse aqui é uma opção um pouco mais cômica, né? E a outra opção é essa aqui, um pouco mais séria, prazer, fulana. A gente também tem link do post editável. E aí, tem dizendo o que precisa ter em cada um desses, né? A capa é esse aqui, que é a foto que vai aparecer no primeiro carrossel. E aí a gente segue falando, fazendo a apresentação, de repente falando um pouquinho da formação. Então são 9 cards, 10 cards que a gente precisa para esse post, e também tem a legenda, tá? E o outro que a gente faz é sobre o seu programa de acompanhamento. E aí, provavelmente, você vai identificar qual que vai ser mais interessante de fazer, se vai ser o mensal ou se vai ser o trimestral. E aí você pode partir do princípio de ser aquele que as pessoas mais costumam comprar mesmo, ou então você pode fazer de acordo com o que seja o que dá mais resultado.
Aqui é dia 6. Aqui. É só uma dúvida sobre a questão Pode do falar? programa de acompanhamento, porque, assim, por um bom tempo eu trabalhei com orientação de pais, né? E aí eu tenho uma licença para executar um programa de orientação parental, que dura 10 sessões Uhum. e tal, um programinha já estruturado, né? Assim como esse daqui, Aham. cada sessão é uma coisa específica. Só que, assim, eu queria ampliar isso, sabe? Assim, eu não sei, ainda estou meio, assim, meio ainda confusa em relação a isso, mas eu queria que não fosse só isso, né? Eu queria que fosse uma coisa mais para a mulher, assim, de uma forma geral, não só maternidade, né? E aí, por isso que talvez nesse ponto aí, eu acho que vai, se bem que ainda tem um pouco de algum tempo, né? Mas, assim, é uma dúvida que eu tenho, assim, sabe? Sobre a questão de para onde direcionar esse programa. Entendi. E aí a gente vai conseguir de acordo com a persona que a gente vai criar. Você vai criar uma persona, ela vai ser mãe. Beleza, mas esse acompanhamento parental, como é que funciona? Só para eu identificar as diferenças. É mais voltado no auxílio com o filho ou é mais voltado nela como mãe e mulher? Não, ele é E focado no filho, sabe? Nas dificuldades que ela tem no comportamento da criança e uma série de coisas. Tá. entendi. Então, teoricamente, a gente teria duas abordagens aí. Poderia ser a mesma persona que ela tem a dificuldade com os filhos, mas ela também. E aí, essa outra parte da mulher, o que que você queria abordar? Aí eu acho que seria mais geral do perfil ansiogênico da mulher, sabe? Muito ansiosa, às vezes tem questões que ela precisa lidar, como essas que você falou, colocou a culpa materna, a culpa de, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que deixar meus filhos, e uma série de coisas, mas mais voltado para ela mesma, não para os filhos, né? Entendi. Qual seria o maior objetivo dela? Então, a gente precisa identificar realmente isso, o objetivo dela enquanto mãe, mas não em relação ao filho, em relação a ela. Então, a gente precisa identificar isso para conseguir ver de que formas a gente abordaria. Porque, por mais que possa ser a mesma persona, são abordagens muito diferentes, né? Até na nossa comunicação. Uma a gente faria uma comunicação mais para os desafios que ela enfrenta com o filho, né? Em termos de comportamento do filho, e outra é o desafio dela quanto mãe com relação aos próprios comportamentos. Sim. Porque essa mãe, de repente, ela não tem desafio com o filho, mas ela tem desafio com ela mesma. Mas pode ser Uhum. que essa mãe que tem desafio com o filho também gere desafio com ela mesma. Então, são produtos diferentes, né? Vamos dizer assim, serviços, mas são produtos diferentes, com objetivos diferentes. E aí Sim. vai passar muito pela sua definição de persona nesse primeiro momento e, de certa forma, uma escolha. Qual que você vai querer abordar mais no, na sua comunicação. Isso não quer dizer que você vai excluir a outra, mas a outra, de repente, entra de uma abordagem secundária. Não vai ser o 80-20, vai ser o 20-80, entendeu? Sim. 80% do sua comunicação vai ser aí eu estou dando exemplo, vai ser para a mãe que tem desafios com ela mesma, né? E os 20% vai ser para mães com desafios com os filhos. Sim. Eu acho que vai ser bem isso mesmo, essa linha aí. Perfeito. E aí, esse 80-20, como seria? 80% da sua comunicação, muito dos, dos posts, do feed e tudo mais, é mais voltado para essa mãe, com desafio com ela mesma. E às vezes, dentro dos stories, você pode falar: você tem esse desafio, enfim, é ela com ela mesma, mas também se sente que o comportamento do seu filho está afetando você com relação a isso. Porque pode ser um gatilho, né? Pode ser um gatilho. Sim. Sim. E aí você consegue abordar esses dois temas. Sim. É algo para a gente maturar, tá? Uhum.
E aí seguimos para a semana 4. Você está escutando o latido da minha cachorrinha? Tô. Caramba, deixa eu só ver o que ela quer aqui, rapidinho. Senão vai atrapalhar a gente. Voltei. Ela até latiu mais cedo, acredito que você tenha ouvido também, mas eu só ignorei ela, para ver se ela parava. Voltou. Vamos lá. E aí a gente vai para a nossa última semana desse primeiro momento. Nessa primeira sessão, a gente percorre sobre as 4 primeiras semanas de atividade. Depois a gente vai ter uma nova sessão, que é a sessão de revisão. A gente vai avaliar tudo que a gente fez nessas 4 primeiras semanas, desafios que aconteceram, o que a gente precisaria ajustar e tudo mais. E nessa sessão de revisão a gente fala sobre as 4 próximas semanas. Tá? E aí na terceira sessão e última a gente avalia como é que foi todo o progresso, avalia os desafios que vamos ter a partir de então, que mesmo que o negócio cresça, a gente sempre fala que desafios nunca acabam, né? Eles só mudam, Uhum. então a gente precisa ter novos direcionamentos. Voltando aqui para a semana 4, a gente ainda assim faz uma limpeza no nosso Instagram e organiza os destaques dali dos stories. São aquelas bolinhas que ficam no perfil, tá? Por que a gente precisa fazer, de certa forma, essa limpeza? Para a gente diminuir o máximo de ruído e distrações que possam ter ali. A gente sabe que o ser humano é um bicho muito curioso. Então, a gente até sugere aqui, deixe seu cachorro, viagem de ano novo, família, enfim, oculta se tiver alguma coisa com relação a isso, para justamente não criar essa distração. Porque quando a gente chega no perfil, abre o perfil e vê que tem coisa de ano novo, tem viagem, tem cachorrinho, a gente olha aquilo ali primeiro antes de ver qualquer coisa profissional e quando vê a gente já até saiu do perfil porque foi lavar a louça e esqueceu o que estava fazendo. Então, é justamente seguindo esse feeling que a gente sabe que as pessoas são, a gente reduz esse número de distração. Deixa eu ver aqui até se você tem alguns com relação a isso. Não, você tem mais voltado para o profissional mesmo. Depoimentos é interessante, é o que vai ter. Eu começo aqui, você já tem. Beleza. Tá, ótimo. E aí, nesse primeiro momento também, você vai fazer o post Quem Sou Eu. E aqui eu vou deixar para você descrito o que precisa ter nesse post Quem Sou Eu. Eu ainda não editei aqui, mas basicamente o script para você seguir de quantos stories vai fazer, o que vai falar em cada um desses stories. E aí você vai comparar com o que já está lá escrito no Comece Aqui, que basicamente pode ser o Quem Sou Eu, e verificar se precisa atualizar, mas é sempre bom atualizar se você fez há bastante tempo, porque isso também gera um conteúdo. Então você aparece novamente para as pessoas que estão ali e é muito importante. E Uhum. eu vou adicionar aqui, tá bom? Esse vai ser na segunda semana de setembro. Vou colocar a data aqui. De novembro. Isso, de novembro. Vai ser. Minha câmera está na frente. Vai ser aqui no dia 10. E aí, uma outra atividade que nós temos é a criação de banco de conteúdos personalizados com a ajuda da inteligência artificial. Então, aqui a gente deixou o prompt para você usar dentro do chat GPT para ele te auxiliar com ideias para posts, stories, enfim, para quando a gente estiver naquele momento de bloqueio criativo, não sei o que eu vou colocar, não sei qual assunto que eu posso trazer, a gente deixou o prompt justamente para isso. E é claro, a gente precisa da persona para poder subir para o chat, ele identificar para quem que aquele conteúdo vai ser produzido e aí sim trazer as melhores ideias possíveis. E aí a gente colocou aqui alguns exemplos, né? Quero que você me sugira 30 ideias de conteúdo para redes sociais, sendo 10 ideias de conteúdo polêmico, focado em esclarecer e identificar assuntos sobre o seu nicho, 5 ideias de conteúdo para contornar uma objeção, não tenho tempo, 5 ideias de conteúdo que abordam o desejo da persona, enfim.
Então, ele vai te dar uma série de possibilidades. E aí, nessa semana, a gente vai fazer 3 posts com base nisso, né? Se Uhum. você não tiver nenhuma ideia naquele momento, você pode usar qualquer um desses assuntos que o ChatGPT trouxe, ou você pode fazer algum que você identifique, que já seja interessante de colocar. Então, eu vou colocar aqui esse dia 11 também, fazer o primeiro. Dia 11 é terça-feira, que a gente faz terça, quarta e quinta, cada um num dia. Se puder ser post no feed e stories, melhor ainda, que a gente gera mais movimento para o seu perfil. Isso é muito Uhum. interessante, tá? Então é isso que temos para esse primeiro momento, esse primeiro start, né? É bastante coisa, assim, porque a gente passou por 4 semanas, mas no dia a dia você vai ver que não são tantas coisas emboladas, mas que precisa de atenção para poder ser colocado em prática, principalmente a semana 2 que tem bastante coisa para fazer em termos de post. A semana 3 tem esses 2 posts que são bem estruturados e pode ser que demande um pouquinho mais de tempo para conseguir trazer de fato o que você quer colocar ali nele. E tudo isso a gente organiza, a gente faz esse movimento, porque na semana 5 a gente começa a fazer tráfego pago e outras atividades. Então, a gente precisa ter um perfil muito bem estruturado em termos de bio, de nome, de os principais posts fixados, para quando pessoas novas começarem a entrar ali, identificarem que você realmente entende do assunto, que você realmente pode ajudar, que fala diretamente com aquela pessoa. Tá? Então, é tudo para a gente Uhum. maximizar, quando a gente for colocar, investir dinheiro, a gente maximizar esses resultados. Perfeito? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Até então, né, como você falou, provavelmente vai surgir na hora que for executar, né, as coisas. Sim, Mas eu super vou normal. precisar muito da questão da persona, eu já vou me focar nisso, mas eu vou precisar de vocês. Com certeza, pode contar com a gente. Nesse momento, a Manu acaba conseguindo interagir muito mais ali dentro do grupo, porque em muitos momentos eu estou aqui também em sessão com outras pessoas, então ela consegue interagir com mais rapidez e tudo mais. Não fique chateada se eu não aparecer tanto ali, mas sempre que possível eu apareço. Ou então, se você quiser até uma segunda opinião, então, beleza, Manu, adorei o que você falou, mas queria ouvir o que o César teria para trazer sobre isso também. E aí você me marca ali o meu arrobazinho na mensagem, que eu veja o que é Uhum. uma notificação, vejo, não, ela está precisando de uma ajuda específica minha, e aí eu entro para auxiliar também. E se eu vejo que teve algumas mensagens, né, a Manu respondeu, e eu vi que ela respondeu, e para mim foi solucionado, eu não interajo muito, até para não ficar gerando conversa em cima de conversa, tá? Para a gente ser o Uhum. mais assertivo possível. Tranquilo, de boa, sem problema. Fez sentido para você tudo que falamos aqui? Sim, com certeza. Boa. Então, agora o próximo passo, eu vou pegar esse link, vou te enviar ali dentro do WhatsApp para você já conseguir acessar toda essa parte do plano de ação que eu te apresentei, e aí você já consegue acessar a atividade ali da persona, começar a colocar processo nisso, começar a colocar energia, e também eu coloco para você o resumindo do que conversamos aqui, tá bom? Ótimo, ok. Perfeito, Deidara. Uma ótima quinta-feira para você. A partir de agora vai ser já tarde, né? E um excelente final de semana. Nos vemos dentro do grupo e sempre que tiver dúvidas, eu sei que você vai precisar mais de ajuda agora na persona, mas durante as outras atividades, tendo dúvida, você sinaliza para a gente, tá? Sinaliza Uhum. lá dentro do grupo, olha, estou precisando de ajuda aqui, não estou conseguindo, estou empacado, então até fiz, mas estou procrastinando para postar, estou com medo, enfim, mesmo que sejam receios emocionais, chama a gente lá que a gente dá uma ajuda. Ok. Obrigada, viu? Um abraço, querida, e Tchau, conte com tchau. a gente. Tchau, tchau. Obrigada.